Olá, igreja! Espero que todos vocês estão bem. Estamos neste caminho, nesta jornada, nesta leitura da Bíblia e obrigado por chegar a este ponto e vamos continuar. E vamos continuar no livro de Ezequiel, que é, no fim do dia, é um livro assustador, estranho, mas simplesmente incrível. E Ezequiel é uma profeta, sem dúvida, mas ele é mais disso, é uma sentinela, uma pessoa que está a ver. E por causa disso, ele é uma pessoa muito visual e Deus utiliza visões para ele entender o que está a acontecer. E é um livro que mostra coisas que talvez hoje em dia nunca íamos fazer, mas através disso está a mostrar uma coisa muito importante. E para entender isso, preciso dar um bocadinho de contexto. O povo de Israel neste momento foi conquistado por Babilônia. E tirou as pessoas da Babilônia, tirou os israelitas para a Babilônia, e nesse caminho, uma dessas pessoas é Ezequiel, ele é uma profeta. Mas que Ezequiel começa a entender é que supostamente a presença de Deus devia estar no templo, em Jerusalém, mas através de todas estas visões e tudo o que está a acontecer, Jesus e Deus está com eles no meio da presença. E se nós vemos aqui a ligação entre isso e Jesus é perfeito. Porquê? Porque Jesus torna ser o templo perfeito, a casa da presença de Deus. E uma das coisas que nós começamos a entender é que Deus não está fixado num lugar, num sítio. Ele é móvel em todo lado. E Ezequiel começa a quebrar muito desse entendimento judeu de Israel, que é o Deus só pode estar neste lugar. E isso é fixe. Porque uma das visões que Ezequiel tem, mesmo no início do livro, esta visão incrível destas quatro figuras com asas e com quatro caras e com rodas e circular, e depois em cima deles é este tipo trono, e em cima desse trono é esta figura humana que está a brilhar na glória, e nós começamos a entender isto é o Filho do Homem, Deus principal, glória incrível. E de repente Ezequiel começa a perguntar, espera um momento, a presença de Deus devia estar em Jerusalém no templo, mas agora está aqui, no meio do inimigo, no meio desta situação. E de facto que esta visão tem rodas, toca numa coisa muito importante, que é Deus é móvel, não está fixado em nenhum sítio. O trono dele é fixado, mas embaixo disso mostra que temos estas figuras que podem voar e têm rodas para andar, que parece um bocado estranho, mas pensa nisso um bocadinho connosco, que nesse dia todos os deuses estão fixados numa estátua ou fixados numa situação, um sítio específico, e agora estamos a entender que temos este Deus que é móvel e no meio de tudo está sempre presente connosco, o que é incrível, que se nós vamos apontar para Jesus, entendemos a mesma coisa, que Jesus vem cá para completar uma coisa muito importante, que Deus está conosco e Deus está aqui. Ele não está fixado um povo, não está fixado um lugar, não está fixado um templo. Está fixado aqui no nosso coração. E eu estou aqui já a passar por parte 2 e 3 de Ezequiel, porque é tão empolgante nós entender que esta visão, que é super estranha, vou dizer, tive medo de sempre ler isto quando eu era miúdo, mas é visualmente mostrar este Deus mover, que é fantástico. E Ezequiel, através dos próximos capítulos, começam a fazer coisas que nós achamos um bocadinho estranho. Ele dorme de um lado por 400 e tal dias e depois ele come comida para mostrar que o povo de Israel não é puro, porque ele está a comer coisas impuro, que não faz sentido. E depois ele tem uma visão em Jerusalém. Tem tantas destas situações. E o que Ezequiel está a dizer é mostrar julgamento contra o povo de Israel, que está a dizer que o templo não está a fazer o que era a essência de que Deus queria por o templo. E, mais uma vez, ponta para Jesus, para completar isso tudo, que é no fim do dia, nosso templo e nossa presença é encontrado em Jesus. E Deus utiliza esta situação de tirar o povo de Israel e pôr num sítio de inimigo e começar a entender, espera,
nós não estamos a fazer as coisas corretas e nós estamos a olhar para as coisas físicas em vez de espiritual. E é espetacular. Outras coisas que Ezequiel porque eu disse que é sentinela, ele não só veja estas visões, mas começa a entender que os líderes de Israel são corruptos. Os líderes de Israel não estão a fazer exatamente o que Deus disse para eles fazer. E uma das visões e outras coisas que eu começo a entender é falar da vinha. E dizer que a Jerusalém é uma vinha fraca, que não faz sentido. A única coisa que podemos fazer com a vinha é botar no fogo. E se nós pensamos, Jesus falou da mesma coisa, quando ele olha para o vinha e disse a nós que Deus ama nós e começa a podar, sabes? E de tudo que não está a dar fruto é por queimar no fogo. Começamos a entender que isto não é uma ideia nova de Jesus, isto já vem desde o início. Ezequiel está a começar que o vinho de Jerusalém está podre e não está a funcionar. E exatamente feito para queimar, porque não está a produzir fruto. E nossa ligação para Jesus, mais uma vez, através do livro de Ezequiel, é que começamos a entender que Jesus é o verdadeiro vinha. E, mais uma vez, completar, espero que eu estou a dizer isso certo, Jesus, fiel, perfeito, templo perfeito, tudo que Deus criou, e a diferença de como o Jerusalém, os judeus, Israel e tudo está a fazer tudo o contrário. E olha, não é muito diferente de hoje nós a ser muito diferente desse Jerusalém, que muitas vezes nós tentamos entender porque as coisas estão acontecendo nas nossas vidas, e é porque é para mostrar para nós começarmos a ver visual que nós estamos a fazer errado, contrário de Deus. E se tu olhas que Ezequiel começa a julgar e até vai contra o templo, porque está a dizer que está a tornar o templo por uma coisa que não era de Deus. E olha, Jesus, o que ele faz? Primeiro capítulo do livro de João, João mostra esta comparação de Ezequiel, que Jesus vai lá por meio do templo e começa a destruir tudo e dizer que vocês fizeram com o templo. E é a mesma ligação. Ezequiel ver nesse tempo e depois Jesus mostrar no futuro que eles não mudaram. Infelizmente conosco, que se nós não mudarmos, isso é que é preciso de acontecer na nossa vida. Infelizmente, nós precisamos tornar espelhos de Jesus. E em vez de nós construir nossos templos, como tornar ser espelhos. E Ezequiel está a mostrar isto para a liderança em tudo o que está a acontecer. E quando nós chegamos quase a capítulo 16, no fim, Ezequiel começa com esta frase que eles vão perceber que eu sou o Senhor Deus falar. E eu acho que era isso, que este impacto visual, um tipo de Ezequiel que teve estas visões estranhas, que teve um propósito incrível, coisas fora do normal. Era tudo para as pessoas começarem a entender quem eles eram, o que eles estavam a fazer, e ser este espelho para eles olhar para eles e pensar, uau, este Deus é incrível. E Deus, o coração dele, dizer, vocês vão perceber que eu sou vosso Senhor. E esta restauração da fidelidade de Deus atrás de nós, e ele ser por primeira vez, o conceito dele é o Filho do Homem, a dizer que Jesus é mesmo aqui por nós, para salvar nós, para nós conviver, e é incrível. É mesmo um início deste livro que nós vamos perceber que Deus não está ligado a uma pessoa, não está ligado a um local, não está ligado ou fixado num prédio. Ele é em tudo em volta de nós. Deus, a presença dele está aqui conosco, que nós não precisamos andar atrás de tanta coisa. Porquê? Porque no futuro Jesus resolveu todos estes problemas que nosso coração continuamente vai criar, e no fim do dia nós começamos a entender o grande milagre que Ele fez no nosso coração quando nós aceitamos Ele, e nós começamos a entender que Ele é nosso Senhor. Obrigado.